Fala pessoas, tudo jóia? Ricardo Dornas aqui com vocês e hoje a gente vai falar de alguns genes ligados ao empenamento. Tem muita gente perguntando, eu fiquei de falar, vou falar do empenamento precoce, vou falar de sexagem no primeiro dia. Chegou o dia, bora pro vídeo aqui. Eu separei 3 grupos diferentes de genes de empenamento, tenho certeza que um deles pelo menos você não conhece. Então fica aí para aprender mais, tá certo? Muito bom, então vamos olhar aqui. O primeiro gene é aquele gene mais conhecido, né, que é o gene do K, tá? Que é o empenamento precoce, empenamento tardio, que é o que a gente usa para fazer sexagem. Embora a gente só fala de 2 genes, esse seria o empenamento precoce e o empenamento tardio. Esse grupo de genes, né, ele tem 4 genes, então são 4 alelos, né, a gente chama de genes com alelos múltiplos e tal, e que 2 somente são utilizados, tá? Porque os outros 2 eles pode confundir um pouco, tá certo? Bom, quando a gente tira lá um lote de pintinho, eu vou explicar como a gente faz a seleção, tá? Mas quando vocês olham o lote de pintinho de vocês vão ter essa configuração, principalmente os lotes caipiras e tal. Você vai ver aquele pintinho que tem as penas bem empenadazinhas, tá? Vai ver aquele que tem uma ou outra grandinha, mas não tem nada. E você vai ver aquele carinha aqui, ó, que não tem pena nenhuma na asa, tá? Por quê? Como eu já falei, a gente tem diversos tipos, diversos, né? A gente tem quatro alelos. E cada alelo ele vai trazer uma velocidade de crescimento e uma relação entre as penas primárias e as penas secundárias. Tá? Então, a gente saber quais os genes que a gente tem nos pintinhos vai ajudar bastante. E aí uma coisa legal nesse gene, ele é muito utilizado pela indústria, porque dá para ver no primeiro dia de vida, tá? Mas a gente só consegue ver com clareza até uma semana, 8, 10 dias, depois perde essa credibilidade, né? Ainda dá para notar um pouco, mas começa a misturar, porque a gente tem outros genes também que vão interferir, tá certo? Então, se você quiser selecionar para que você faça sexagem no primeiro dia de vida, o ideal é você pegar ali até o terceiro, quarto dia para marcar o pintinho. Tá? Depois disso já fica mais difícil. Bom, em função da indústria utilizar esse gene para separar machos e fêmeas no primeiro dia, e os caipiras também, que a gente chama de caipira de agropecuária, caipirão, as Embrapa 051, os pescoço pelado super precoce e tal, criou-se um mito, e aqui eu trouxe alguns prints de internet, eu trouxe em inglês para não colocar ninguém em situação constrangedora, mas criou-se uns mitos de que todos os pintinhos a gente consegue sexar no primeiro dia ou na primeira semana em função do tamanho da asa, tá? Eu vou explicar melhor mais lá na frente, mas vocês precisam saber uma coisa. As fêmeas, naturalmente, elas têm uma capacidade de empenamento superior dos machos, tá? Então, isso é uma questão evolutiva. Enquanto as fêmeas estão preocupadas em, pensa na natureza, tá? O selvagem, em proteger o seu corpo para poder ter um crescimento mais apropriado para a reprodução, os machos estão preocupados, não preocupados com a mente, tá? Mas é evolutivo isso, em ter um corpo mais resistente, mais forte para poder brigar e ganhar território. Então, nos pintinhos, e quem cria pintinhos sabe que desde novinho eles estão brigando ali, eles estão criando uma hierarquia, são animais são muito hierárquicos. Então, os pintinhos já começam a brigar. Então, aquele mais pesado, aquele mais forte, ele tende a ser o dominante. Aquele mais leve tende a ser o dominado. E com isso, evolutivamente, aqueles pintinhos que primeiro cuidavam do crescimento da estrutura óssea e muscular para depois das penas, foram os que tiveram mais resultado e os que produziram mais crias. Né? Então, por isso que a gente tem essa diferenciação. Entretanto, contudo e todavia, a genética ela tem seus pulos e a gente vai cometer muitos erros se a gente fizer dessa forma, tá bom? Eu aprendi com a minha avó, de verdade, a minha avó, ela falava que toda galinha, toda franguinha, né, que tinha fêmea tinha um rabinho para cima e todo macho tinha um rabinho para baixo. Ok. Tendo o mesmo gene de empenamento, a gente vai falar de 2 aqui, tá? 2 tipos, né? Os 2 alelos múltiplos, tendo 2 genes de empenamento e os genes todos iguais, certo? É válido, tá? Tá misturado, não é mais válido, isso cai por água. Bom, então bora voltar aqui
para os slides, aqui só uns prints para a gente entender. Quando a gente faz o cruzamento certo, a gente vai ver as fêmeas com o crescimento dessas penugenzinhas mais precoces. O que, que eu olho? Quando você segura o pintinho, eu não tenho mais pintinho, tá, gente? É quando você segura o pintinho com as costas dele para você e você olha as penas, aquelas que nascem por baixo são as penas de voo, as primárias. Então, o empenamento precoce, não importa se macho ou fêmea, tá? O empenamento precoce, as penas que estão por baixo, você vai ter uma visão mais ou menos assim, tá? Essa aqui que eu estou mexendo é de baixo. Elas são maiores que as de cima. Esse empenamento precoce, rápido. O empenamento tardio, você vai ter ou elas do mesmo tamanho, que é a fotinha de cima, escrito meio, que é macho, ou as penas de cima um pouco maior do que as penas do macho. Isso é para fazer, para você entender qual é o gene, tá certo? Aqui um zoom, o zoom não ficou tão bom, mas dá para a gente ver que a fêmea, a gente tem as penas que crescem embaixo maior, e os machos geralmente do mesmo tamanho, se você faz um cruzamento. Esqueça cruzamento. Pena maior, de baixo maior, é o gene rápido, né, crescimento precoce, e a pena igual é o gene crescimento lento. Legal? Então isso aí a gente precisa saber. Esse cruzamento industrial, ele foi feito basicamente porque antigamente, muito antigamente, para fazer cruzamento, olhava-se a cloaca. Tá? Mas para acontecer isso, tinha que apertar a barriga do pintinho para ele defecar, isso machucava, dava alguma mortalidade. E aí começou a se utilizar pratas e dourados. Já falei de vídeo, está aqui no canal, vou colocar aqui na descrição também. Dá para fazer essa seleção. A gente pode utilizar também o carijó. O carijó não é utilizado na indústria, porque a melanina, né, o pigmento preto da pena, dá uma carcaça mais escura, que não é legal. Agora, os empenamentos, eles da asa, ele dá certo, porque não tem nenhuma influência no animal adulto, tá bom? Então, o que, que eu preciso escolher? Eu preciso escolher o macho precoce, e aí é aquele que vai ter, vou voltar aqui, ó. O macho teria que ter essa pena aqui da fêmea, tá? Isso que eu preciso escolher. E a fêmea precisa ter esse empenamento aqui. Então, quando a gente faz isso, o que é que a gente tem? A gente tem o inverso dos filhotes, tá? Então, meu macho precisa ser empenamento precoce e minhas fêmeas precisam ser empenamento tardio. Quando eu cruzo, eu vou ter 100% dos machos empenamento tardio, 100% das fêmeas empenamento precoce, tá legal? Então, esse é o que eu uso para poder ter a sexagem. Se eu pegar esse macho, empenamento precoce, novinho, e essa fêmea, que é empenamento tardio, novinha, esse macho vai ter rabinho, esse macho vai ter as penas das asas maiores, a fêmea não vai ter rabinho, e a fêmea vai ter as asas menores, tá legal? Por isso, não, já tem vídeo bem antigo do canal falando sobre isso aqui. Isso aí 100% é mito, tá, Joia? Me perdoe, tá? Eu queria muito falar, vocês estão certos, é assim mesmo, mas infelizmente não é assim, tá? Tem a genética que é forte. E aí tem outros genes que vão. Ah, tá, e aqui que eu falei, né, da influência do sexo. Deixa eu até tirar a minha imagem por enquanto. Então dá até para você tirar um print aí. Isso aqui é uma foto minha, tá? Foto do meu criatório. Todos esses animais aqui, eles estão com anilha, não sei se vai dar para ver direitinho. Então, todos não, mas os que eu acompanho estão com anilha, tá? Como esse aqui é um prata e esse aqui é um dourado, tá? Eu tenho certeza que esse aqui é um macho, esse aqui é uma fêmea, tá joia? Então, olha só, fêmea sem rabinho e o macho com o rabinho, tá bom? Esse aqui da minha linha fêmea, eu estava selecionando só as fêmeas douradas, enfim, tá? Então, aqui, a fêmea tem uma prioridade, né, que é proteção térmica, e o macho tem uma prioridade aí, que é o carcaça, osso, etc. Legal? Muito bom. Esse é um dos genes. Agora tem um outro gene, essa aqui também é a foto do animal meu, mais antigo. Olha que coisa interessante. Esse gene é o gene TARD ou retard, tá? O gene K, ele é ligado ao sexo, então eu consigo fazer sexagem no primeiro dia. O gene TARD, ele não é. Ele é autossômico, ou seja, machos e fêmeas vão ter aí o mesmo padrão. Entretanto, somente os machos vão ficar bem peladinhos assim, tá legal? As fêmeas não vão ficar tão peladas, pelaquela característica da fêmea de já produzir
a pena mais rápido, tá certo? Então a gente tem uma série múltipla com 3 alelos, o GNK são 4 alelos, aqui são 3. O normal é o dominante, o retarded, que ele vai demorar um pouco mais a crescer, ele está ali no meio, né? E o tarde, que é esse pintinho aqui da foto, ele é o mais recessivo. Para que você veja esse pintinho desse jeito, tá? Quase todo peladinho, só com penugem, esse animal deve ter talvez 3 semanas, 4, eu não tenho de cabeça, tá? Mas para ele ter desse jeito, essa idade, só as peninhas da asa, ele além de ser o tarde, ele também é empenamento lento, tá bom? Então a gente precisa dessas duas características aqui. Qual é a vantagem desse gene? Se você tem uma criação que no nordeste do Brasil, às vezes no norte do Brasil, que é muito quente, os animais eles têm dificuldade em perder calor, esse gene pode ser útil para vocês, tá? Então vocês selecionarem os animais que vão ficar mais peladinhos, mesmo as fêmeas não ficando tão peladinhas assim, elas demoram mais a produzir pena de contorno, e aí o que acontece? Eles perdem menos energia controlando a temperatura do corpo, têm um consumo de alimento regular e acaba crescendo mais. Então é vantajoso. Pessoal do sul do Brasil, algumas regiões do sudeste, centro-oeste, que é mais frio, ou tem épocas frias, talvez não seja tão interessante, porque você vai ter o contrário. O animal que vai gastar energia para poder se aquecer, e aí ele vai comer mais e não vai desenvolver tanto, tá certo? Então a gente tem aí essas possibilidades de cruzamento. Aqui é uma foto de uma fêmea, tá? Ricardo, por que você está dizendo que é fêmea, certo? Eu não tenho machos, não tinha, né? Que a canela é amarela, tá? Que a canela é verde. Todos os meus machos têm a canela amarela, como esse animal aqui da direita, que é o machinho, tá? Se nasce canelinha verde, eu sei que é fêmea. Por que, que eu sei que é fêmea? Porque o gene que inibe a produção da melanina na pele, na epiderme, perdão, abaixo, ele é um gene ligado ao sexo. Então, para nascer um macho com canela verde, eu preciso obrigatoriamente uma fêmea canela verde, um macho canela verde, certo? Como eu só tinha machos canela amarela, todos que nascem canela verde eram fêmeas, e aí eu fui fazendo cruzamento para poder tirar e tal, porque não era um gene que me interessava, tá legal? Bom, como é que a gente faz aqui a observação? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui minha imagem para não atrapalhar. Pronto. Como é que eu vou fazer aqui a observação do meu gene? Porque como eu tenho esses dois grupos de gene, eles vão interferir. Se eu tenho um animal, primeiro dia, primeiro, segundo dia, tá? Eu olho ali, o empenamento é rápido, tá? Um empenamento precoce. Eu falo rápido precoce, pois eles são sinônimos. Tá? Eu estou falando do gene K, que é o mais recessivo. Tá? Eu já separo, já marco. Se empenamento tardio, eu já marco ele. Se ele tem o gene T de tardio, de tarde, né? Ele vai ser o que a gente chama de enganador. Ele vai ficar pelado durante. Ele nasce bem cheio de pena, né? Uma asa crescendo, só que ele vai ficar pelado, tá? Porque o tarde ele vai demorar a crescer. Se ele não tem, ele vai crescer bem empenadinho, bem bonitinho. Se ele tem o gene de empenamento tardio e não tem o gene tarde, ele vai demorar um pouquinho mais para crescer as penas da asa e do rabo, mas ele vai crescer todo empenadozinho. Agora, se ele tem o gene tarde e ele tem o gene de empenamento lento, ele vai ser esse rapaz aqui, ó. Ele vai crescer bem peladinho, tá? Isso aqui é penugem, tá começando a nascer umas peninhas aqui, tá? Outras aqui, mas isso aqui é penugem, tá certo? Então ele vai demorar mais a crescer. Isso aqui é só para você saber a seleção, tá? Saber como é que vai selecionar para você ou fazer seu cruzamento para ter pintinho de um dia, sexado, macho ou fêmea, sem usar carijó, às vezes sua raça não é carijó, sem usar o dourado prata, você só quer ter dourado, só quer ter prata, tá? E às vezes você quer selecionar o tarde ou não quer selecionar, enfim, tá aí para você, tá legal? Aqui uma imagem, eu peguei da internet, mas é uma imagem que mostra o empenamento precoce, tá? Com o gene tarde. Então você vai ver as penas da asa bem compridinhas, bem formadinha, mas no geral o animal mais pelado. Isso aqui tem muito nas raças de brigo, acio e tal, tá certo? Então tem essa curiosidade. E aí o último gene, esse aqui, às vezes a gente já viu, tem algumas pessoas que acham que
é mentira, que não existe, mas existe sim, chama Scaleless, tá? Que é sem escamas, tá? A gente olha para a pena, porque não tem pena, mas a pena e a escama, ela tem a mesma configuração, é um gene que permite que tudo nasça, tá? Então, o que, que acontece? É um gene autossômico recessivo, ele não é exatamente letal, porque a ave chega à vida adulta e pode reproduzir, tá? Mas é um gene que atrapalha muito o desenvolvimento, tanto em regiões frias, com questão da produção mesmo de energia, quanto é um animal que se machuca demais. A pele da ave é uma pele muito sensível, tá? Ela não foi feita para ficar exposta. Então, isso aqui é um galo, ele não tem pena, ele não vai ter pena, às vezes nasce uma pluminha aqui, outra acolá. Se a gente olhar a pata dele, ele não tem também escamas na pata, tá certo? Então ele vai nascer pelado e vai crescer pelado o resto da vida. Eu nunca peguei um, nunca vi um de perto, mas é um gene curioso, tá legal? Então aqui, mais um gene aqui do Dornas para vocês, mais um vídeo de genes, né, do Dornas para vocês. Se na minha programação meio que acabou já de falar de genes, eu vou trazer gene de cor de olho, alguma outra coisa que eu acho interessante, com um gene que produz múltiplos esporos ou sem esporas, mas vai ser mais para frente. Agora, se tem algum gene que você, Ricardo, eu queria entender melhor sobre isso, eu queria entender melhor sobre aquilo, manda aqui nos comentários para gente. E se você tem uma ave que não sabe qual é o gene, queria saber quais os genes ela tem, manda no meu Instagram, tá? Chakra.dornas. Eu olho bem devagar, mas eu olho, tá? Pelo menos uma vez por semana eu olho no Instagram. E aí eu vou ver lá e eu vou trazer aqui no vídeo para vocês, tá legal? E antes da gente terminar, vocês estão vendo que a gente colocou uma pergunta, né, para vocês colocarem dúvidas, já estou respondendo, já gravei vídeo respondendo, vocês vão ver aí ao longo do mês de fevereiro aí esses vídeos saindo, tá certo? Ficou com dúvida? Corre lá, olha lá a nossa postagem aqui do YouTube mesmo, que vocês vão ver, coloca a dúvida de vocês, sendo uma dúvida que não já tem vídeo gravado, eu vou colocar aqui e vou gravar para vocês, tá certo? Valeu, gente, um grande abraço, obrigado pela companhia até aqui. Tchau, tchau.